Olá, você está no canal da Nancy para assistir mais um Evangelho no Lar Sementes. Hoje nós vamos falar sobre o capítulo 27, Pedi e Obtereis, e vamos complementar com o acolhimento na casa espírita e as cartas psicografadas. Então nós vamos trazer um resumo de tudo isso para você que está assistindo aqui conosco e que está em busca de mensagens, né, parecidas com essas que nós estamos aqui transmitindo para vocês, tá? Então, vamos começar aqui com a nossa prece inicial. Eu vou ler uma mensagem aqui do nosso livro Laços de Esperança, mensagem e oração para acalmar a mente e o coração. As mensagens contidas neste livro têm como objetivo proporcionar alívio e calma para a mente e o coração nos momentos de aflição. Este complemento surgiu como resposta ao pedido de muitas pessoas que nos buscam nas redes sociais, solicitando apoio por meio de preces. Decidi então criar um espaço de reflexão para todos que anseiam por paz interior. Espero que, ao deitar e ao levantar, cada um possa sentir-se mais leve e feliz. Essa iniciativa visa ajudar aqueles que dedicam a uma leitura atenta, permitindo que cada um encontre a paciência necessária para compreender sua dor, saudade e angústia, assim como avaliar o que é necessário para seguir em frente, segundo os ensinamentos de Jesus. Que o bom Deus nos abençoe infinitamente. Então, aqui já no começo, nós temos aqui a nossa obra Laços de Esperança para você adquirir, para ler uma mensagem diária aí na sua casa, ao deitar, ao levantar, para sentir mais leve, mais feliz. E nós vamos aproveitar esse momento aqui de prece, de renovação, de esperança, para incluir, né, todas essas pessoas que estão precisando de ajuda, as pessoas que estão precisando de prece, né, de acolhimento, de esperança, justamente para que você possa incluir essas criaturas para receber as vibrações de amor, de paz, de esperança, com todos que estão aqui assistindo o nosso Evangelho. No capítulo de hoje, Pedi e Obtereis, item 27, tá? Capítulo 27, Pedi e Obtereis. Nós vamos ler aqui no Evangelho sobre a prece, a transmissão de pensamento. A prece é uma invocação. Ao fazê-la, o homem entra em comunicação pelo pensamento com o ser ao qual se dirige. Pode ser para pedir, para agradecer ou para glorificar. Podemos orar por nós mesmos, por outras pessoas, pelos vivos ou pelos mortos. As preces dirigidas a Deus são ouvidas pelos espíritos encarregados da execução das vontades dele, e as que são dirigidas aos bons espíritos são igualmente levadas a Deus. Quando oramos para outros seres que não a Deus, é somente na qualidade de intermediários que eles as recebem, pois nada pode se realizar sem a vontade de Deus. Então, quando um irmão está em aflição, a primeira coisa que nós pensamos imediatamente ali para ajudar é uma prece. Uma prece sincera, que seja um Pai Nosso, que seja aquela prece vinda do seu coração. Aquilo que você está sentindo, que você quer transmitir para aquela pessoa de bom, ele vai receber como sendo vibrações enviadas para ele. Tanto para o vivo como para o morto, como ele está falando aqui. Então, nesse momento, eu convido você a refletir sobre todas essas lições do Evangelho que vai te ajudar bastante, né? Aí na sua busca pela atenção, pelo carinho, pela assistência espiritual dos bons espíritos, porque é através da prece que nós nos conectamos com os benfeitores espirituais. Continuando, ele diz: quando oramos para outros seres que não a Deus, é somente na qualidade de intermediários. Por quê? Porque no momento que eu estou fazendo uma prece para outras pessoas e não para mim, apesar de estar sendo beneficiada com aquela minha conexão, aquela minha vibração, aquele meu bom pensamento enviado para as pessoas através da prece, né? Todas essas pessoas, elas vão estar recebendo essas irradiações enviadas pelo meu pensamento. Então, eu estou sendo uma intermediária, tá? Através daquela prece. A intensidade dessa corrente de fluido será forte ou fraca,
de acordo com a força do pensamento e da vontade de quem ora. É desse modo que a prece é ouvida pelos espíritos em qualquer lugar em que se encontrem. É desta maneira também que os espíritos se comunicam entre si, nos transmite suas inspirações e que as relações se estabelecem à distância entre encarnados. Então, qual é a intensidade dessa mensagem que você vai enviar para um ente querido, uma pessoa que está doente no hospital? A mais distante possível que você possa imaginar. Digamos que essa pessoa está doente lá no exterior. Nada impede que você envie para ela essas vibrações, porque o pensamento, ele não tem barreira. Assim como a espiritualidade superior ou a espiritualidade benfazeja, que eu vou me conectar com o meu mentor, através dele, ele vai levar a minha súplica, o meu desejo de enviar aquelas boas vibrações para aquela pessoa que está no hospital, para quem está distante ou para quem está próximo de mim. Eu sou apenas essa pessoa que está ali se transformando naquele instrumento, né, naquele instrumento capacitado que se lembrou daquela pessoa de fazer aquela prece, aquela oração. Tudo isso vai servir de ajuda. Mas, Nancy, eu posso orar a prece lá do pastor que ele mandou fazer ali naquele momento, ajoelhar e ler a Bíblia ali com muito fervor e enviar para meu irmão? Pode sim. Não tem problema nenhum. Nancy, lá na igreja católica eu aprendi que eu posso fazer uma novena, endereçando aquele irmão para a sua melhora. Pode fazer uma novena, pode rezar um texto todo dia, toda hora que você precisar, que você tiver condições, né? Assumiu esse compromisso. É a espiritualidade que está ali do seu lado. Nancy, eu estou fazendo jejum, né? Estou jejuando para melhorar, né, as minhas vibrações para enviar para a minha família que está doente, que estão precisando de ajuda porque eles estão em aflição. Continue fazendo o seu jejum. Porque aqui o espiritismo, ele não vem, né, retirar as suas intenções, a sua frequência na casa espírita ou na religião que você escolher frequentar. Nós estamos aqui buscando a conexão com os espíritos amigos, com os nossos orientadores, com Deus, com Jesus. Nós não estamos discriminando nenhuma religião. Então, sinta-se abraçado por esse amor que nós estamos enviando aqui para você, no nosso canal no YouTube, para que você possa receber essas vibrações, que muitas vezes você está num momento que não está bem aí no seu lar, com a sua família, houve uma desarmonia, houve um pequeno desentendimento ali, e você não está sabendo lidar com isso. Às vezes no seu trabalho, pode ser que lá no seu trabalho, alguma coisa não está dando certo como você gostaria. E você quer, digamos assim, consertar aquilo imediatamente, sendo que algo pode demorar. Então tudo isso nós temos que exercitar aqui, né, trazendo essas informações para vocês, porque tudo na vida exige um pouquinho de renúncia e de dedicação para aquilo que você deseja almejar. Que seja a paz interior, tudo tem um preço. Que seja uma renúncia, uma disciplina para iniciar um estudo, para fazer uma viagem. Tudo existe uma preparação. E essa preparação, aonde eu quero chegar? Na prece. Que ele diz assim, pela prece o homem atrai para si o auxílio dos bons espíritos que o vêm sustentar nas suas boas resoluções e lhe inspirar bons pensamentos. Ele adquire assim a força moral necessária para vencer as dificuldades e voltar ao bom caminho, se dele se afastou. Às vezes você não está num bom momento aí na sua vida, né? E você começa a lembrar, né, do evangelho, daquela palestra que você assistiu na casa espírita, daquele irmão que ele encontrou, que muitas vezes com palavras benevolentes, edificantes, né, explanou uma mensagem tão linda e você correu para buscar, muitas vezes, aquele conhecimento que você estava em busca. Então, tudo isso faz uma diferença. E agora, nós vamos complementar o nosso evangelho de hoje com o acolhimento na casa espírita. Porque a prece é o caminho para você chegar lá. A prece é o caminho da sua melhora. É o caminho
do seu renascimento. O acolhimento na casa espírita é um gesto de amor e fraternidade, que transforma vidas, que transforma muitas e muitas vidas que lá chegam em aflição. Nesse ambiente, as pessoas são recebidas com respeito, compreensão e empatia. Independente das suas crenças, dores ou aflição, incluindo os desafios que experimenta naquele momento, é um espaço onde o coração encontra consolo e a mente o esclarecimento. Então, nesse momento, eu me dirijo à casa espírita, porque eu preciso buscar essa conexão com Deus, com os meus orientadores espirituais. Eu não estou tendo condições. É nesta hora que você vai ser recebida por um atendente fraterno. Ele vai te acolher, vai conversar com você, vai te oferecer um tratamento, vai te oferecer uma conversa fraterna, ele vai te ouvir. E através dessa escuta, né, essa escuta ativa ali, quietinho, com disciplina ali, ouvindo todo o seu relato, ele vai descobrindo que aquilo é o caminho para obter esse amor, essa alegria, essa felicidade que você está buscando, que muitas vezes, por algum momento, você sentiu desesperançosa ou desesperançoso, desiludido da vida, ou está passando por um momento difícil na sua vida. Então, lá naquele ambiente, você foi acolhido através da prece, através das vibrações de amor, das energias salutares que aquele ambiente está produzindo e te acolhendo naquele momento. Porque, afinal de contas, quando você chega na casa espírita para receber um acolhimento fraterno, quando você entra, já existe uma equipe espiritual ali cuidando de você. Apesar de, talvez, em algum momento, aquela casa espírita não agiu adequadamente, não é a casa, mas a pessoa que lhe atendeu, talvez não teve empatia por você. Ou talvez ela não estava num dia bom. E aí você sai de lá, né, decepcionado com o atendimento, e você joga a culpa na casa espírita. Não joguem a culpa na casa espírita. A culpa é de quem lhe atendeu. São dos frequentadores, daqueles que se tornaram voluntários e que não estão agindo como deveria. Entendeu? Então, às vezes também, ele pode estar passando por um processo difícil, mas ali é o lugar onde ele encontra paz interior, mas ele não conseguiu conter aquilo dentro dele e transmitiu para o assistido. Então, isso também acontece. Os trabalhadores da casa, guiados pelos princípios do Espiritismo, oferecem orientação, apoio espiritual, escuta sincera, promovendo harmonia e paz interior. Então, se ele te ofereceu isso, ele agiu adequadamente. Se não teve empatia para te ouvir e tudo que você falava, ele cortava a sua fala, não, isso é assim mesmo, você está falando ali, que muitas vezes está passando por uma dificuldade. Não, é assim mesmo, aqui na Terra a gente sofre. Não é assim que a gente atende as pessoas. Se ele começar a cortar a sua conversa, para e ouça ele. De repente é ele quem está precisando desabafar. As palavras, aliás, aquelas palavras que você ouviu lá, ao sair daquele ambiente, procure assistir a palestra, porque o palestrante ele vai transmitir essa empatia, esse amor, essa alegria, essa esperança que você está buscando naquele ambiente. As palestras, o estudo, o passe, fortalecem a fé e renovam suas energias, ajudando cada um a seguir sua jornada com coragem. A casa espírita é, acima de tudo, um porto seguro para almas em busca de luz. É neste lugar que eu preciso me sentir bem. É nesse lugar que eu preciso ser acolhido. É neste lugar que eu preciso tomar algumas decisões que eu ainda não tive coragem. Então, não existe, entre aspas, aqui uma obrigação. É a mesma coisa do médium. Quando você vai a uma casa espírita, né? Veja que nós estamos falando do capítulo 27, pedir e obtereis. O
que eu vou pedir na casa espírita? Nós somos uns pedintes eternos. Pedintes de amor, carinho, afeto e também das orações. E aquela pessoa que está lá com aquela oração, preparando para te receber, porque a primeira coisa que quando você chega na casa espírita para fazer um acolhimento fraterno é observar o evangelho na mão das pessoas. Ou um livro de mensagem edificante. Ele precisa ler aquilo para acalmar o seu coração. Calma, calma, calma. Tudo vai dar certo. E aí você começa a contar a sua história. E ele ali, pausadamente, ao ouvir até o final do seu relato, ele vai começar a sugerir aquilo que a casa espírita oferece. Assistir palestra, tomar passe, levar água fluidificada para casa para fazer o tratamento da fluidoterapia, ou seja, a continuidade dele. E se precisar de fazer um tratamento nas macas, aí na sua região, não sei como é feito o tratamento, se é com a energia do passe magnético, né, que é utilizada a energia do médium, né, a energia do corpo físico, se é o passe espiritual enviado pela espiritualidade, você como instrumento, ou se é o reiki, né, que é uma energia doada, né, adquirida pelo médium, né, pelo medianeiro, que adquire aquela energia do reiki porque ele estudou e ele vai saber distribuir nos pontos adequados para te ajudar, né, naquele restabelecimento ali das suas forças, das suas energias, das suas vibrações. Porque cada estado, em cada ambiente, trabalha de forma diferente. Então, por isso, eu estou citando várias etapas de tratamento. Você pode estar sentado numa cadeira, igual eu estou aqui, receber um passe. Você pode estar deitado numa maca. Você pode estar sentado num banquinho lá no canto da parede. Ou você pode também estar na sua casa e receber à distância essa prece enviada como se fosse essas vibrações através desse passe à distância, que é normal acontecer também. E aqui nós vamos lembrar que atender fraternalmente alguém em aflição é um ato de amor e empatia. Porque naquele momento a pessoa chega desesperada, às vezes teve um desentendimento com o esposo, com o filho, com o pai, com a mãe. Ah, eu estou disposto a sair de casa, eu estou disposto a ir para bem longe. Mas você tem condições de ir? Você está em condições de tomar essa decisão? Então, naquele momento, eu vou te ouvir como atendente fraterno e vou deixar você desabafar. E depois eu entro com aquele amor, com aquele carinho, com aquela orientação, porque eu estou ali recebendo a intuição do meu mentor espiritual, da espiritualidade que me assiste naquele momento. Ela não vai me deixar sozinha. Ouça com atenção, sem julgamentos, oferecendo palavra de conforto e compreensão para essas pessoas. Respeite a dor do outro, trazendo serenidade e apoio. Um gesto sincero pode trazer esperança e aliviar o sofrimento, fortalecendo a confiança em dias melhores. Então, veja bem, naquele momento em que você atendeu aquela pessoa, você sentiu que ele saiu dali bem mais leve, mais aliviado. Aí ele disse, nossa, era tudo que eu precisava, eu encontrei naquela casa espírita que me acolheu. Com tanto amor, com tanta delicadeza, aquele médium que me atendeu lá. Nossa, mas que palavras bonitas que eu ouvi. E veja o reconhecimento dessa pessoa mais tarde, quando ela visitar novamente a casa espírita e lhe encontrar lá. Você salvou a minha vida. Era isso que Jerônimo Mendonça fazia, deitado, tetraplégico e cego, em cima de uma cama. Chegava ônibus lotado lá em Tuiutaba, Minas Gerais, na casa dele. E ninguém saía sem ser atendido fraternalmente por ele. Pessoas que chegavam lá em desespero, querendo tirar sua própria vida por meio do suicídio, ele dizia, calma, meu irmão, senta aqui, toma um copo d'água. Eu posso te oferecer um copo d'água, mas eu posso te oferecer mais. Palavras de estímulo, palavras edificantes. O acolhimento fraterno, eu estou aqui, eu posso conversar com você, eu posso fazer com que você mude de ideia.
E era isso que ele fazia com as pessoas. E aqui hoje, falando sobre acolhimento fraterno na casa espírita, com o capítulo 27, Pedi e obtereis, é isso que nós estamos incentivando você, através da prece, através do amor, através do merecimento, através dessa busca incessante, muitas vezes em várias religiões que talvez você não foi acolhido. Aqui no Espiritismo, aqui no nosso canal, nós acolhemos todas as pessoas que chegam. Auxiliar as pessoas no momento que elas chegam é o primeiro passo na casa espírita. Assistir uma palestra numa casa espírita proporciona renovação espiritual e emocional. Às vezes seu coração está ali tão acelerado a ponto de você sair dali correndo. Mas quando você senta naquela cadeira, que começa a ouvir aquele irmão lá, aquele voluntário que está ali, que preparou aquela palestra, e ele começa a falar. O Mestre Jesus está aqui para te abraçar, para te acolher. Abra as portas do seu coração, porque ele vai te abraçar. E você, naquele momento, diz, meu Deus, era tudo que eu precisava ouvir. Tinha mais nada. E logo, logo você sente que o seu coração não está mais acelerado. Você já está bem, já tomou um copo d'água, já foi acolhida naquele ambiente. As reflexões oferecidas trazem consolo durante a palestra, esclarecimento e motivação para enfrentar os desafios com serenidade. É um momento de aprendizado que fortalece a sua fé, a sua confiança no Mestre Jesus. Nós viemos para o planeta Terra nessa última e atual encarnação para quitar débitos de outras existências. Uns estão passando por provações e outros por expiações. Uns mais severos, outros mais leves. É normal numa casa com os seus familiares você observar um por um que cada um tem a sua parcela de contribuição a resolver nessa atual existência. Cada pessoa é individual e as suas provações e expiações também. Eu não posso sofrer pelo meu filho, pelo meu esposo, pelo meu pai, pela minha mãe. Não. De repente eu estou pedindo para sofrer por eles, sendo que o meu ainda nem começou. E quando começar, quem vai cuidar de mim? Então, nós precisamos prevenir o nosso coração de tudo isso, gente. O tratamento na casa espírita promove equilíbrio espiritual e emocional. Através de passes, orientações e preces, a energia é renovada, proporcionando paz e força para superar esses desafios. A melhora vem do acolhimento, da fé, do amparo espiritual, ajudando cada um a trilhar sua jornada com mais serenidade e confiança. Então, nesse momento aqui que eu cheguei na casa espírita, eu fiz um acolhimento fraterno, tomei passe, assisti palestra, né? Participei também da fluidoterapia, né? Da água fluidificada. Já estou bem melhor. Ao chegar em casa, eu me lembro que o meu ente querido também me fortaleceu quando eu cheguei lá. Através da prece, eu pedi a Jesus naquele momento que fortalecesse a minha fé. E eu agora melhorei. Eu vou em busca de uma carta de um familiar. E como fazer para chegar neste momento? As cartas, meus irmãos, psicografadas, elas trazem alívio e consolo, sempre que são permitidas pela espiritualidade. Nada acontece fora da hora, fora do momento programado. Porque o seu próprio ente querido, ele vai guiando você para esses ambientes aonde oferece esse trabalho de cartas consoladoras. Você não despertou isso sozinha, porque você precisava melhorar primeiro o seu equilíbrio emocional, físico e espiritual, juntamente com seu familiar do outro lado que está se preparando também para esse momento. Então, ambas as partes precisam passar por essa preparação. O espírito só escreve quando se prepara no mundo espiritual, superando os desafios que trouxe da terra com o apego à dor e o sofrimento. Sem isso, ele não consegue escrever. Aflito, desesperado, sem aceitar sua partida,
triste, porque de lá ele está vendo o que está acontecendo aqui na terra, que esteja bem ou não, ele entra em aflição e ele não consegue escrever. Então, por isso existe a preparação de ambas as partes. Na nova morada, enfrenta processo de adaptação, saudade e a aceitação, que é a mais difícil. Eu não vou aceitar que a minha esposa arranje outro companheiro. Eu não vou aceitar que o meu filho ande no meu carro novo que eu deixei e não tive tempo de desfrutar. Então, tudo isso vai juntando, gente. Mas existe para isso o perdão, a paciência, o amor, o acolhimento. Tudo isso faz parte dessa conquista da carta. E quando a carta chega, é como se fosse, gente, uma carta de euforia. Ela está te libertando de todas essas amarras que o Espírito um dia te segurou e você também não percebeu sobre isso. Porque ninguém nunca lhe falou sobre esses assuntos. A carta psicografada age como um remédio poderoso para ambas as partes. Naquele momento que a carta chega, que ele coloca ali no papel o perdão, o pedido de desculpa, a dificuldade que ele passou no mundo espiritual, todos os momentos felizes, as viagens, as comemorações que passou com a família aqui na Terra, ele cita lá e ele está desabafando. Gente, a carta psicografada ela é um desabafo. Às vezes você está querendo que o Espírito diga aquilo que você quer fazer aqui na Terra. Não, ele não tem condições de fazer isso. Até mesmo a espiritualidade não permite. Eu sempre falo aqui nas minhas lives, né, quando eu estou lendo cartas, eu sempre falo para as pessoas que o Espírito não vai dizer que deixou aquele sapatinho vermelho lá na gaveta e quando ele escreveu uma carta, se ele não citar aquele sapatinho vermelho, não acredite que a carta não é dele. Isso não vai existir. Porque hoje nós temos, né, o esclarecimento oportuno e esses esclarecimentos oportunos, eles são válidos para todas as idades e todos os momentos. E aproveitando essa oportunidade aqui, eu vou ler trechos aqui de uma carta, né? De um depoimento de um trabalhador espírita, que eu escrevi esse depoimento, inclusive está numa das minhas obras, quando ele diz: fiquei feliz em rever a família reunida para participar dos últimos minutos na Terra. Enquanto acontecia a preparação para o meu funeral, aguardava no colo da minha mãe, que acariciava minha cabeça, pedindo calma e fé em Jesus. Agradeço a família que fez com muito amor o mais simples possível um enterro com dignidade. Eles me proporcionaram tudo de melhor. A paz, a alegria e a esperança na hora do adeus definitivo na terra. Foi um alívio que sentia em meu coração, que transbordava de gratidão, emocionado em revê-los meus amigos e familiares unidos pelos laços eternos. Então veja bem, esse espírito aqui, ele teve a oportunidade de assistir o velório dele, avisando a família, veja bem, avisando a família que nos derradeiros momentos ali na capela do cemitério, ele estava deitado no colo da mãe dele, desencarnada, que estava ali, ajudando ele a fortalecer a sua fé e aquele momento de assistir o seu velório com os familiares que ficaram na terra. É isso que o Espírito vai trazer para mostrar para você a evolução dele. Ele fala com muita naturalidade e sem sofrimento, porque ele entende que ele estava vivo ali no colo da mãe dele, acariciando e dizendo: meu filho, aguenta firme, eu estou aqui do seu lado. Eu vim estar com você. Eu tive a permissão e o merecimento de Deus para segurar você aqui no meu colo, enquanto você recebe as homenagens de pai, filho, irmão exemplar. Mais um trecho, veja bem. Nos derradeiros momentos, veja o que ele fala aqui. Nos derradeiros momentos do meu funeral, a nossa casa ficou vazia. Todos me levaram para me despedir com muita emoção. Precisava descansar. Agradeço as orações e o cuidado dos irmãos que vieram de longe, pois não sabia que merecia tanto.
Prometo, meus irmãos, me esforçar para ajudar em breve. Sinto que não vai demorar. E é só uma questão de adaptação que terei que passar para renovar minha fé. Este relato faz parte de uma permissão que devagar venho construindo. Desde que aqui cheguei. Parecia ter pressa, mas não é bem assim. Fui conhecendo melhor o ambiente, que inicialmente ficaria hospedado por um tempo. Teria que me adaptar à minha nova morada, coisa que não demorou. Então, veja bem, ele era espírita, ele chega ao mundo espiritual, a família espiritual, pai, mãe, irmãos, avô, avó, estavam todos lá aguardando ele, porque ele já vinha sendo preparado há muito tempo, né, para o dia desse desencarne, e a família espiritual estava sempre por perto na casa deles, porque eles eram espíritas, tá? Eles preparavam semanalmente, 3 vezes por semana, o trabalho lá na casa que eles deixaram, e ele não teve nenhuma dúvida de contar que ele teve essa permissão de assistir o seu funeral, junto com a família espiritual e junto com a família material. Então, é isso que o espírito traz de evolução. Essa evolução, ela é oferecida para todos que, quando chegam ao mundo espiritual. Basta saber o que você fez de bom aqui na Terra, porque o mal que você fez, que você prejudicou alguém, isso você vai reparar também esses erros lá no mundo espiritual. Mas o bem também, ele conta. Ele conta, você às vezes foi uma pessoa boa, mas em determinado momento da sua vida, né, você também fez algumas coisas erradas. É normal, porque são as provas, são as tentações, são as nossas tendências. E hoje nós estamos aqui falando sobre acolhimento na casa espírita. Olha que acolhimento maravilhoso esse, né? Como exemplo desse irmão que partiu e que foi acolhido pela família. Enquanto que nós estamos aqui na Terra buscando acolhimento na casa espírita e nós recebemos tantas pessoas boas lá para nos abraçar, para nos oferecer uma palavra de consolo, uma palavra de amor e carinho. Tudo isso faz parte da nossa trajetória terrena. Se você gostou desse vídeo, curte, comente, compartilhe. Nós vamos encerrar agora com a prece, pedindo a Jesus Cristo, pedindo aos espíritos amigos que fortaleça a nossa fé, a nossa confiança em Deus, que fortaleça os espíritos amigos que estão conosco hoje na gravação desse vídeo, pedindo também que Jesus, junto com os benfeitores espirituais, possa visitar o seu lar todos os dias e não deixe de convidar o Mestre Jesus diariamente para estar com você e sua família. E assim, Jesus querido, nós te agradecemos por mais essa oportunidade, dizendo graças a Deus e graças a Jesus.